O resultado da segunda chamada do ProUni para o segundo semestre de 2025 está disponível com a lista dos aprovados no portal de acesso ao ensino superior. Quem for pré-selecionado precisa entregar a documentação que comprova as informações até o dia 11 de agosto diretamente na instituição de ensino, seja presencialmente ou de forma online. As faculdades devem oferecer nos seus sites um espaço específico para o envio desses documentos. Se isso não for possível, devem ter funcionários para receber a documentação no local do curso durante o horário normal de funcionamento. Também é obrigatório fornecer um comprovante de que os documentos foram entregues, seja em formato físico ou digital. Quem não for pré-selecionado ou perder a vaga por falta de formação de turma pode participar da lista de espera. Por isso, é preciso manifestar interesse nos dias 18 e 19 de agosto. E o resultado sai no dia 22. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto, muito bom dia, uma excelente terça-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. A partir de agora, a Thaís Freitas deu recado. Manhã Bandeirantes Campinas é quem está chegando na nossa programação em FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Para você saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, os fatos que mexem com a nossa vida no noticiário nacional e internacional. E também os destaques de última hora com a prestação de serviço, orientação para você que nos dá carona e muito da sua participação, a sua opinião sempre muito importante. Ajudam todos esses elementos a formar o Manhã Bandeirantes deste dia 29 de julho de 2025. Agosto já está batendo na porta, sexta-feira já viramos a folhinha, trocamos o 7º pelo 8º mês desse ano de 2025, mas até lá tem muita coisa para acontecer, muita informação e muito pra gente discutir nesta manhã um pouco menos fria de terça-feira e que nós vamos juntos até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega para comandar o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista. Uma ótima terça-feira para você que nos acompanha pelo aplicativo Band Play. Não baixou ainda o Band Play? Na palma da sua mão você tem gratuitamente todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um excelente dia para quem está conosco pelo mais ágil portal da RMC, o bandmulti.com.br. Aba ao vivo. Clicou, acompanhou a gente de onde você estiver. Muito bom dia a você que também nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, na transmissão já iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falamos ao vivo dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, com Danilo Capucci na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Manhã para começar bem a sua informação, a sua participação com o WhatsApp liberado a partir de agora pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. Manhã de hoje com algumas ocorrências que ainda valem destaque nas rodovias que cortam o nosso interior paulista. E com um caso grave que aconteceu ontem na rodovia Magalhães Teixeira, o anel viário que faz a ligação entre a rodovia Anhanguera, a rodovia dos Bandeirantes, a Miguel Melhado até a rodovia Dom Pedro I. Um caminhão atingiu um outro veículo também de grande porte, já praticamente no final da Magalhães Teixeira, na chegada à rodovia Dom Pedro I em Campinas. O primeiro veículo entrou em L, ou seja, ficou numa posição em que o motorista não conseguia mais manobrar. Logo atrás vinha um outro caminhão
com 2 profissionais, um motorista e um ajudante, que estava também na cabine, e o motorista não conseguiu evitar a colisão, não conseguiu evitar essa batida. Com isso, o ajudante, o passageiro, morreu na hora. O motorista foi internado em estado grave, socorrido com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar. Isso provocou uma interdição total na Magalhães Teixeira ontem durante o atendimento a essas vítimas. O motorista do caminhão que entrou em L teve apenas ferimentos leves. Isso ainda traz alguns reflexos nesta manhã de terça-feira, porque o trânsito ficou lento nas primeiras horas do dia, porque o acostamento está interditado em decorrência desse acidente de ontem. Os veículos foram retirados do local, mas a empresa ainda vai fazer a retirada do material. Programação para agora, a partir das 10 horas da manhã. Então as faixas estão liberadas, sentido rodovia Dom Pedro, mas há uma interdição no acostamento para esse trabalho de retirada de algumas peças, de alguns produtos que ficaram por ali ainda. Então, se você estiver trafegando no anel viário Magalhães Teixeira, a caminho da Dom Pedro, atenção redobrada nesse trecho. Um outro ponto que o motorista também diminui a velocidade é na chegada à rodovia Dom Pedro I, no sentido contrário, sentido Atibaia, para quem vem da rodovia Anhanguera. O trânsito começa ali no quilômetro 145 e segue até o trevo de Barão Geraldo, que fica no 138. Nesse caso, não é em função de nenhum acidente, mas sim por excesso de veículos. Um outro acidente registrado também na manhã desta terça-feira interdita parcialmente a rodovia Francisco von Zuben. Um carro derrubou um poste na pista sentido Valinhos. Foi por volta de 13h30 da madrugada, mas ainda há reflexos na manhã desta terça-feira, porque a fiação foi arrastada, vários pedaços do poste do veículo ficaram espalhados pela pista. O motorista ficou ferido e foi socorrido. A interdição é no trecho entre o Jardim São Vicente e o Jardim São Gabriel, bairro onde nós estamos, desde a piscina pública até a Avenida Engenheiro Francisco de Paula Souza. Então ainda há um reflexo próximo ali às antenas de TV. Cara, esse trânsito agora há pouco, então ainda tem reflexo sim por conta desse trabalho que é realizado pela INDEC e também pelo Departamento de Estradas de Rodagens, responsável pela Francisco von Zuben. Já o motorista que nos dá carona pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, neste momento faz boa viagem sentido São Paulo, na rodovia dos Bandeirantes, enfrentando apenas lentidão no trecho de chegada à capital paulista, 3 quilômetros do 16 até o 13. Já para o motorista que está na rodovia Anhanguera, tem outros pontos com lentidão. Em Jundiaí, do KM61 ao quilômetro 60, na chegada à capital paulista, já no quilômetro 22, tráfego ali em Osasco, provocando também lentidão para o motorista que segue para a capital paulista, e na chegada à cidade de São Paulo, em função do reflexo do congestionamento nas marginais. 10 horas da manhã e mais 7 minutos. Falei que a terça-feira está com temperaturas mais amenas, embora a promessa e o estudo de quem trabalha com a meteorologia seja de uma semana mais fria. Os termômetros do CEPAGRE marcam neste momento 16 graus. Mas eu particularmente estou com uma sensação de que não está tão frio porque hoje o vento está ameno. 3 km por hora é apenas aquele soprinho, aquele ventinho mais leve. Mas será que vai continuar assim? A Nath Luquezzi já está conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes para tirar essa dúvida e dizer se o agasalho que eu trouxe é o suficiente para o frio que promete vir ao longo do dia. Bom dia para você, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia, você ouvinte. Pois é, acho que o agasalho eu preferiria que tivesse trazido um pouquinho mais quente, porque nessa terça-feira, como eu comentei ontem, uma massa de ar polar avança pelo estado e isso vai provocar quedas ainda mais acentuadas nas temperaturas. As condições de instabilidades, então chuvas e tudo mais, dão lugar a essa entrada de ar um pouquinho mais frio, seco e estável
estável. Então as temperaturas vão cair, sim, significativamente. Inclusive hoje as máximas não ultrapassam os 20 graus e as mínimas podem chegar inclusive a 9 graus no final do dia, no final da noite de hoje. Amanhã as temperaturas continuam a cair e não há previsão de chuvas durante este período, pelo menos até esse final de semana. Os ventos devem estar um pouquinho mais calmos do que a gente viu nesse começo de semana e a umidade relativa do ar continuará baixa até os próximos dias, próxima aí aos 30%. Inclusive, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim meteorológico especial, alertando para a chegada já dessa massa de ar polar que já está se configurando aqui no estado e que vai derrubar, sim, as temperaturas em Campinas e na região. Então, entre os dias 29 de julho, no caso hoje, até o dia 1º de agosto. Então, até o final da semana, teremos bastante frio. Reforcem o casaco, porque esse alerta também se estende à região de Sorocaba. Época do ano em que mais gente procura os postos de saúde e mais gente também procura as farmácias. Ah, como vende aquele remédio contra a gripe nesse período em que você vem numa madrugada gelada, acorda com aquela neblina, sai para trabalhar, encara um sol para cada um na hora do almoço, volta para casa no fim do dia de novo com temperaturas baixas. Nosso corpo sente, nosso corpo sabe que muitas vezes a farmácia é o único caminho. E Campinas realizou uma pesquisa mostrando a diferença dos preços dos medicamentos, não apenas o de gripe, mas muitos dos itens mais procurados nas farmácias têm uma variação de preços inacreditável de um lugar para o outro, de um bairro para o outro, de uma rede de farmácia para outra. A repórter Lucimeire Ramalho preparou um material contando alguns desses valores e ela conversou com o economista Fabrício Pessato para a gente entender de onde vem tanta variação de preço. O consumidor que vai até a farmácia buscar algum medicamento já sabe que vai gastar. Em algumas unidades gasta-se menos, em outras um pouco mais, e todos os preços são acompanhados de perto pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Sendo assim, na hora da compra vale a pesquisa. Muitos clientes já chegam na farmácia com os valores na ponta da língua. Normalmente ele chega aqui e já pedindo medicamento e vê se faz o mesmo preço das outras farmácias que eles já passaram. 2, 3 farmácias para depois chegar até nós para ver se os preços estão iguais. Para ajudar o consumidor na escolha da farmácia, o Procon Campinas divulgou uma pesquisa de preços feita em 7 redes de farmácias da cidade. Foram analisados 59 medicamentos, sendo 26 de referência e 33 genéricos. Uma das maiores diferenças foi verificada no genérico Tadalafila, usado para disfunção erétil e próstata aumentada, 409,42% de diferença no preço. O Glibenclamida para diabetes, 263,90% a mais de uma farmácia para outra. Já o medicamento de referência, Nimesulida, que é anti-inflamatório e analgésico, diferença de preço de 30,19%. E para economizar um pouquinho na hora da compra, vale a pesquisa. Verificar o preço dos medicamentos em diferentes redes de farmácias vai ajudar a gastar menos. E também tem ainda outras maneiras para ajudar a comprar mais barato. Tem a questão da rede para rede, né? Então, tem 2 formas, basicamente, das empresas ganharem dinheiro. Ou eles podem ter uma margem de lucro muito alta e vende, eventualmente, um pouco menos. E tem empresas que elas vão optar por uma estratégia de vender com uma margem bastante mais estreita, mas eles vão ganhar na quantidade. Então, na média, ali vai dar mais ou menos a mesma coisa. E cada consumidor já sabe, né? A pesquisa é de responsabilidade de cada um. E cada real economizado faz a diferença. Para o consumidor, a melhor situação possível é aquela que ele vai encontrar o preço mais baixo. E para chegar no preço mais baixo, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer bastante pesquisa. Ele pode usar os próprios aplicativos das farmácias, que hoje tem muitos esses aplicativos das farmácias, fazer valer dentro daquilo que é das possibilidades o poder de barganha do consumidor. O economista Fabrício Pessato, lembrando que a gente como consumidor precisa sempre fazer essa busca pelo melhor preço, mas vale lembrar também que em março desse ano, uma resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, publicada no Diário Oficial da União, estabelece um novo teto para reajuste de preços de remédios vendidos em farmácias e drogarias
de todo o país. É uma conta que não é simples, a gente não tem um conhecimento técnico, mas que as farmácias precisam seguir. Então, por exemplo, para medicamentos considerados do nível 1, o reajuste máximo de 5,06%. Existe um cálculo todo sendo feito para a definição dos novos valores, em que o Conselho de Ministros dessa pasta, da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o CMED, a CMED, leva em consideração fatores como a inflação dos últimos meses, medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo, a produtividade das indústrias de medicamentos e os custos não captados pela inflação, como o câmbio, a tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado. Então, o que a gente tem para se proteger? Pesquisar a melhor forma de saber se o medicamento que você está comprando está dentro de uma faixa com outras farmácias iguais ou não. E aí, Nath Luquezzi, você que eu sei que é uma consumidora também pela internet, muitas farmácias disponibilizam os preços por ali, porque não dá para sair correndo de farmácia em farmácia, de um bairro para o outro, para um medicamento que às vezes a diferença é de R$2, R$3. Mas na internet dá para fazer consultas. Fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil. É claro que você não precisa necessariamente comprar pela internet, mas você economiza tempo, economiza dinheiro, porque tempo é dinheiro também, e você consegue fazer, né, essa comparação ali, mesmo pelos aplicativos. Hoje também tem muitos programas de fidelidade. Enfim, eu acredito que a internet venha para ajudar, mas nós que somos leigos, é difícil mesmo ficar comparando, né? Então a gente olha, a gente vê, fala, esses R$2 às vezes vai compensar a minha compra do que eu ir embora agora que já estou aqui na farmácia. Então é complicado para nós leigos, claro, um pouquinho mais difícil, por isso que acho que pela internet talvez facilite um pouquinho mais. Agora são 10h16. O nosso Manhã Bandeirantes segue com os temas que marcam esta nossa terça-feira, hoje dia 29 de julho de 2025. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a preocupação com a gripe, os casos graves da síndrome respiratória aguda, que já fez vítimas aqui na cidade de Campinas e que agora tem um novo painel de monitoramento pelo governo do estado, pela Secretaria Estadual de Saúde, para também auxiliar os municípios na melhor forma de oferecer o serviço de vacinação e também de acolhimento a quem estiver com a doença para casos considerados mais graves. 10h16, um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz esses e outros assuntos para você. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O segundo feirão do emprego de Indaiatuba está acontecendo hoje, terça-feira. Ele começou às 8 da manhã e vai até a 1 da tarde no saguão da prefeitura. Serão mais de 520 vagas de emprego e 6 de estágio, oferecidas por 31 empresas e pelo CIEE. A entrada é gratuita e aberta a todos. Também haverá divulgação de cursos do Senai, Senac e FIEC, além de vacinação contra gripe, tétano, hepatite B, sarampo, cachumba e rubéola. Para tomar a vacina é importante levar a carteirinha de vacinação. Já em Campinas, o grupo Royal Palm Hotels e Resort está com mais de 60 vagas para início imediato em funções como garçom, camareira, ajudante de cozinha, eletricista e organizador de eventos. A seleção será amanhã, quarta-feira, das 2 às 4 da tarde, no Royal Palm Tower Anhanguera, que fica no Jardim Nova Califórnia, em Campinas. Os candidatos devem levar currículo impresso e documento de identidade. Para a maioria das vagas, basta ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6x1. Não é necessário ter experiência prévia. Daí uma baita oportunidade. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 18 minutos, 10h18, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Hoje, terça-feira, 29 de julho de 2025. E a Secretaria de Saúde de Campinas, nestes primeiros 7, quase 8 meses do ano, já contabilizou 33 mortes por síndrome respiratória aguda grave. São 280 casos confirmados por influenza e ainda muitos casos em análise.
A última análise feita justamente já neste mês de julho, na semana passada, confirmou a morte de 4 pessoas. A mais jovem, um homem de 43 anos, a mais experiente, um senhor de 98 anos, pessoas essas que tinham comorbidade. E muitos dos casos que terminam em morte são de pessoas que não estavam vacinadas. O governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, lançou um painel de monitoramento para a influenza, uma medida do Centro de Operações de Emergência da Síndrome Respiratória Aguda Grave, ferramenta digital que permite que a população acompanhe em tempo real o número de casos por tipo, incluindo Covid-19, a síndrome respiratória grave, o vírus sincicial respiratório, entre outras doenças. Para a gente entender mais esse trabalho que acontece em todo o estado de São Paulo, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes é a Lígia Negger, diretora da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Lígia, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. 10 horas 20 minutos. Lígia está na nossa escuta. A gente vai reposicionar aqui a nossa convidada, a nossa entrevistada, enquanto a gente traz também mais informações a respeito desse painel que organiza os dados por ano, por local e por município, oferecendo filtros de departamentos regionais de saúde, por grupos de vigilância epidemiológica e também pela semana epidemiológica. É possível, através desse link, saber como está a nossa região. Quais são os casos que recentemente foram confirmados e que estão com o... Está sem retorno lá, eles estão sem nosso retorno lá. E que estão também colocando em xeque a população como um todo. O acesso está disponível no site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Em todo o ano passado, São Paulo registrou a cobertura de vacinação de 53,57% do grupo prioritário, que inclui crianças, idosos, gestantes, puérperas e povos indígenas. A nossa convidada agora sim conosco, a Lígia Negger, diretora da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Lígia, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês. Trazia aqui agora há pouco um número dos casos confirmados em Campinas, que foram 33 mortes em 2025 por conta da síndrome respiratória aguda grave. Na grande maioria, pessoas que não estavam vacinadas. No estado de São Paulo como um todo, essa é a realidade? Esse é um cenário que se espalha em outros municípios também, Lígia? Exatamente. A gente tem um panorama, para você ter uma ideia, né, de síndrome respiratória aguda grave. Nós temos 41.394 casos da doença. E quando a gente fala síndrome respiratória aguda grave, então são incluídas pessoas que tiveram Covid, que tiveram influenza, vírus sincicial respiratório e outras doenças de transmissão respiratória causadas por outros agentes, né? E 3.689 óbitos causados pela síndrome respiratória aguda grave. Quando nós avaliamos por etiologia, então por influenza, né, no caso, no estado de São Paulo, há 8.137 casos de influenza, né, e a sua maioria é causada pelo vírus influenza A H1N1, então o vírus que causou a pandemia lá em 2009, né, então agora está circulando. O ano passado nós tivemos a circulação do influenza H3N2 e esse ano, a partir da semana 15, um aumento do número de casos da influenza H1N1. E quando a gente avalia desde o início do ano, né, nós temos também uma variação. No início do ano houve um aumento do número de casos de Covid, né? A Covid ainda permanece circulando e há vacina disponível para a proteção também das complicações causadas pela Covid-19,
né? Então, hoje a vacina contra a Covid também está recomendada para grupos específicos, para grupos prioritários, mas é importante que essas pessoas tomem a vacina para diminuir os casos de complicações e óbitos causados pela Covid. E a partir da semana 15, nós tivemos um aumento da influenza, principalmente a influenza a H1N1, né? Como você mesmo citou, com internações em UTI e óbitos causados pela influenza. Lembrando que nós temos uma vacina extremamente segura, né, disponível. O início da vacinação foi em algumas cidades em 28 de março, né, enquanto que a maioria das cidades iniciou a vacinação em 7 de abril de 2025, principalmente para as pessoas que pertencem ao grupo prioritário, então para gestante, crianças menores de 6 anos, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, puérperas, população indígena. Então, há uma recomendação inicialmente para a vacinação desses grupos, né? Na metade do mês de maio, né, o Ministério da Saúde e o Estado também ampliou essa vacinação para a população com 6 meses de idade, a partir de 6 meses de idade, não vacinadas, ou seja, as pessoas, inclusive, que não fazem parte dos grupos prioritários. E que nos chama a atenção é que 42% das doses aplicadas são em pessoas que não pertencem aos grupos prioritários. E quando a gente avalia a cobertura vacinal desses grupos, né, está em torno de 45,5%. Uma variação entre os grupos, então, crianças está em torno de 36%, a gestante 42% e idosos com 49%. Então, ainda a meta de vacinação é que, no mínimo, 90% desses grupos tomem a vacina, né? A vacina ainda, nós temos, o Estado ainda tem estoque dessa vacina nas unidades de saúde, ela está disponível nas unidades de saúde, é só procurar uma unidade de saúde para ser vacinado. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes conversando com a Lígia Negger, diretora da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Bom dia, Lígia. Eu entrei aqui no painel e ele é bem intuitivo, bem fácil de mexer. De que forma que você acha que esse painel ele pode ajudar na prevenção, no planejamento de próximas ações de saúde pública, principalmente nos municípios? Exatamente. Ele é um painel bastante intuitivo, então as pessoas, os gestores, os profissionais de saúde, né, num site de busca, pode colocar NIES, né, tudo maiúsculo, que já fica disponível a página da Secretaria da Saúde com todos os painéis, incluindo o painel de monitoramento da Síndrome Respiratória Aguda Grave. E esse painel, ele é atualizado diariamente, né, com informações com relação a número de casos, número de internações de UTI, óbitos, incidência, e também por região, por município, né? Isso favorece os gestores e os profissionais de saúde para uma avaliação de como está o comportamento da doença na sua região, né? Para trabalhar as questões, inclusive referente à vacinação, né? Porque quando a gente fala em vacinação, nós temos disponível a vacina Covid-19, a vacina contra a influenza, né, para os grupos prioritários, e esse painel também favorece no sentido de que nos traz qual é a doença que está mais circulando no seu município, né, na região, para então ter as estratégias para o
o enfrentamento dessa doença no seu município. Para a gente finalizar, Lígia, além da vacinação contra todas essas doenças, vacina essa segura, gratuita, disponível nos centros de saúde, de certa forma a gente pode dizer que o brasileiro esqueceu um pouco daqueles hábitos que a gente foi forçado a ter na pandemia da Covid-19, por exemplo, evitar lugares fechados com pouca circulação de ar e com muita gente. Estamos num período de temperaturas mais baixas e vira e mexe a gente percebe um restaurante que não tem a circulação de ar, um ambiente de trabalho em que as pessoas estão com as janelas fechadas. Falta talvez lembrar o que a gente viveu há tão pouco tempo para que essas doenças, inclusive a própria Covid-19, não circule com tanta facilidade? Exatamente. Você coloca um ponto bem importante, que são as medidas não farmacológicas, né, que é de enfrentamento da doença, né? Então, ambiente arejado, evitar aglomerações, né, lavagem das mãos com frequência e não tendo disponível a possibilidade de lavar as mãos com frequência, o uso do álcool gel, né, mas sempre lembrando que a melhor forma é a lavagem das mãos, cobrir o rosto ao tossir ou espirrar, né, usando o antebraço, até vou fazer aqui, usando o antebraço, né, para cobrir a tosse, o espirro, e não usar a mão, porque a mão você depois vai colocar no seu mouse, no corrimão da escada, numa maçaneta, né? E então você pode transmitir logo em seguida, uma pessoa pode colocar a mão nesses locais e pode se contaminar, porque a gente leva a mão na boca, no nariz com frequência, né? Então, essas medidas não farmacológicas são extremamente importantes, né? A questão do uso de máscara, né? Que as pessoas ainda agora tem um pouco de resistência, que a gente usou tanto na época da Covid-19, mas está com sintomas, começou com sintomas, usar a máscara, né, principalmente em local do trabalho, no transporte público, né, para que também proteja as pessoas com relação à transmissão das doenças respiratórias, porque essas doenças elas se transmitem facilmente a pessoa, mesmo ao falar, porque elimina gotículas de saliva e pode conter o vírus. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a Lígia Negger, diretora da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Lígia, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, informações importantíssimas nesta manhã. Um bom trabalho a você, toda a equipe, espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e um bom dia a todos. 10h32, um rápido intervalo. Na volta, vem aí o Pix parcelado. A partir de setembro, uma nova modalidade que promete facilitar as compras dos brasileiros. Mas e a segurança dessa nova plataforma? Como é que fica? E como hoje já está sendo trabalhado para que o Pix continue sendo uma ferramenta que agiliza a nossa vida, mas que também não seja aquele olho gordo de ladrão e de tantos criminosos como estelionatários que percebem a facilidade de uma transferência na conta da vítima. É o destaque da sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 35 minutos, 10h35. Neste momento, o governador do Ceará, Eumano Freitas, está conversando com a imprensa depois de uma reunião do governo cearense com o vice-presidente da República e ministro da Indústria do Brasil, Geraldo Alckmin, a respeito do tarifaço dos Estados Unidos. Vamos ouvir o que ele está falando para saber se tem algo novo nessa discussão que vai dominar o noticiário até sexta-feira. Entendemos que até dia 1º devemos intensificar o diálogo e intensificar a busca de negociação e a partir do dia 1º sabemos exatamente qual foi o resultado desse diálogo desses próximos 3, 4 dias e aí estamos prontos para qualquer cenário que possa se apresentar. Vai ser criada uma comissão, governador? Vai ser criada uma comissão composta por governadores para poder tentar atuar junto com o governo federal? Quem falou isso foi o governador Ibanez ontem, após a reunião, que provavelmente será criada uma comissão com a presença de alguns governadores para atuar junto ao governo federal nesse enfrentamento das tarifas. Olha, eu tenho a impressão que nos próximos dias todos os governadores devem ter contato com todos os empresários que atuam no seu estado, que têm negócio com o mercado americano. Acho que nós devíamos ter, nesse momento, uma busca de intensificar, inclusive, há interesse de empresários americanos também de que a alíquota seja adequada, razoável na relação comercial Brasil e Estados Unidos. Tem interesse de empresários brasileiros e tem interesse de empresários americanos. E acho que nós devemos buscar atuar de maneira unificada. Acho que não precisa ter reunião para a gente ter a segurança que precisamos mobilizar aqueles com quem fazemos negócio. Então nós estamos fazendo isso no Ceará, nós estamos pedindo aos empresários cearenses que vendem no mercado americano que busquem negociar e conversar com aqueles que compram do mercado cearense e também aqueles que vendem no mercado cearense para que busquem intensificar a pressão para que nós tenhamos um diálogo razoável, efetivo, do governo brasileiro com o governo americano, para que encontremos o ponto de equilíbrio das nossas transações comerciais e que é importante para os dois países. Não interessa um perde-perde para o Brasil nem para os Estados Unidos. Nós queremos um ganha-ganha, que ganhe o mercado americano, que ganhe o mercado brasileiro. Isso é bom para o emprego no Brasil, isso é bom para os empresários brasileiros, portanto, os interesses do posicionamento de buscar um ganha-ganha da economia brasileira com a economia americana. Esse é o governador do Ceará, Eumano Freitas, ao vivo, depois da reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O estado do Ceará é um dos mais afetados. Já no anúncio do tarifaço, 20 containers ficaram retidos no porto do Pecém, que é o principal do Ceará. O Ceará é um exportador de pescados. O estado vende para os Estados Unidos produtos de aço, sucos, castanha e pás eólicas. No ano passado, 44,9% de todas as exportações cearenses foram para os Estados Unidos. De janeiro a junho desse ano, 51% das exportações foram para os americanos. E agora esses produtos podem ser tarifados em 50%, assunto que a gente volta a falar ainda hoje aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. Mas para você que também está nas ruas de Campinas, tem informação importante a partir de hoje sobre a circulação de ônibus em 2 distritos de Campinas.
Tem ônibus novo circulando pela cidade, Nath Luquez? Exatamente, são 14 dos 60 ônibus que foram previstos para renovar a frota do transporte público coletivo, que começaram a circular desde ontem, segunda-feira, em linhas das regiões do Campo Grande e Nova Aparecida. Esses modelos, os veículos do modelo convencional básico, foram adquiridos pela empresa Campibus. O planejamento inicial é que o primeiro lote de 14 veículos reforce a operação do transporte em algumas regiões. Campo Grande, no 231, Satélite Íris 1, com 4 carros. Em Nova Aparecida, 261, Padre Anchieta 1, com 4 carros também. E 265, Padre Anchieta, com 6 carros. Os 46 veículos que ainda não foram incorporados, ainda serão incorporados em outros lotes, completando assim a frota de 60 ônibus previstos. Às 10h39, vem aí o Pix Parcelado, uma nova função do Banco Central para dar crédito a quem não teve cartão e que promete facilitar o comércio na hora da venda, também a médio e longo prazo. Para a gente entender esse assunto, deixa eu trazer primeiro uma reportagem e na sequência a gente vai abordar um outro assunto relacionado ao Pix e a outras fraudes que existem na nossa realidade. O Alex Guzmão vai explicar para a gente o que é o Pix Parcelado, que promete entrar em vigor já em setembro deste ano. Pagamento. Mas e quando o consumidor não tem o dinheiro disponível para aproveitar a promoção na hora? Nos próximos meses, uma novidade pode facilitar essa transação. O Banco Central vai regulamentar a função Pix Parcelado, que já funciona em alguns bancos. A ideia é que mesmo quem não tem um cartão de crédito, use o Pix para dividir a compra em parcelas. Na prática, hoje a ferramenta é liberada para quem já tem algum cartão de crédito e o banco permite o pagamento em 2 vezes ou mais via Pix, usando o mesmo limite do cartão. A partir de setembro, a modalidade vai funcionar como um cartão para todos os clientes. O serviço ficará disponível para quem tiver um limite oferecido pelo banco, que vai definir também os juros para a operação. Por exemplo, eu não uso cartão de crédito por opção, né? Então, dependendo de alguma compra, dependendo do valor alto, né? É uma possibilidade bacana, legal. Acho que vai endividar o povo. Tem que tomar cuidado. A grande facilidade disso tudo é de que o fornecedor recebe à vista, aí entra a questão do crédito. Porque se o cidadão não tiver dinheiro na conta, o banco deu um limite de crédito para ele paga. Para esta lojista, a modalidade vai ajudar bastante as vendas. Quanto mais oportunidade tiver para o cliente comprar, melhor para a gente, né? O Pix, que agilizou muito a vida do comerciante, também trouxe uma preocupação a mais para a segurança pública. O Brasil registrou em 2024 um crescimento de 7,8% nos casos de estelionato em comparação com o ano anterior. Um total de quase 2.200.000 ocorrências, que é uma média assustadora. Sabe o que isso significa? A cada 4, ou melhor, a cada minuto, 4 golpes aplicados. É muita coisa nesse país. Os dados são do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foram divulgados recentemente, apontando uma escalada constante. Porque em 2023 o número já era maior em relação a 2022. E como está sendo trabalhado para proteger o brasileiro? É o que a gente conversa a partir de agora com o Dalvani Weber Lima, nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes, especialista em marketing digital e ciência de dados da PH3A. Dalvani, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Prazer é meu. Como vai? Tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigado pela atenção. O prazer é todo nosso. O Pix, quando surge no Brasil, ele facilita demais a vida do brasileiro, mas ele também chama a atenção de criminosos que utilizam as redes sociais ou mesmo os golpes que a gente vê no dia a dia da chamada gangue do Pix. O Pix hoje ele é mais seguro do que quando ele foi lançado ou pouco se mexeu na ferramenta? O Pix é seguro. O problema é que o volume de transações que acontecem no Brasil usando o Pix é tão alto que mesmo uma pequena margem de erro pode representar um volume muito grande
de fraudes e um volume muito grande de perdas. E é isso que a gente está vendo. E quais são os golpes que normalmente mais são aplicados no brasileiro envolvendo o Pix? Bem, você tem principalmente 2 tipos de golpe. Um deles envolve 3 atores. Você tem o criminoso, você tem uma pessoa cuja identidade é roubada, né, por engenharia social. Esse criminoso se faz passar por uma pessoa e acessa os contatos dessa pessoa e começa a buscar os familiares e amigos próximos e, se fazendo passar por aquela pessoa, pede dinheiro. E como ele pede dinheiro em Pix, normalmente ele se vale de uma situação simulada de urgência, ele não dá tempo para as pessoas pensarem, as pessoas acabam ajudando para, enfim, suprir a necessidade daquela urgência, e depois que o Pix está feito, está feito. Esse é um golpe muito frequente, ele envolve, como eu disse, 3 atores. Ele tem a pessoa cuja identidade foi roubada por engenharia social, tem o próprio criminoso e uma outra pessoa que normalmente faz parte do seio de relacionamento direto daquela cuja identidade foi roubada e que vai acabar depositando algum valor. Esse golpe ele é muito frequente, ele com o tempo está se tornando mais conhecido, então os criminosos estão ficando mais espertos e fazendo coisas mais avançadas. Tem um segundo tipo de golpe que se vale de aplicativos maliciosos, que ou você recebe um link no seu WhatsApp para baixar um aplicativo milagroso ou uma nova versão do seu banco, ou até alguma coisa que alguém que teoricamente é um amigo seu te mandou e que é legal e importante, você clica nesse link e desse link é instalado um aplicativo malicioso que assume o controle de funções importantes do seu celular. Por exemplo, ele desabilita alguns cheques de segurança e permite que aplicativos que não deveriam nem sequer ser instalados no teu celular acabem sendo instalados e eles se fazem passar pelos aplicativos de banco, permitem que a sua senha ou outros dados bancários sejam utilizados para novamente se fazendo passar por você, mas aí num caso muito mais grave, que você nem sabe que isso está acontecendo, acabam acessando o seu banco, fazendo transferências como se fossem você, e depois que isso acontece, nem fica rastros claros no seu celular de que isso aconteceu. Isso é mais avançado, mais raro, mas é muito mais perigoso, porque as pessoas têm mais dificuldade de entenderem esses golpes do que aquele que já está se tornando mais frequente e conhecido que eu falei primeiro. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes, conversando com Dalvani Lima, especialista em marketing digital e ciência de dados da PH3A. Bom dia, você comentou também um pouquinho sobre a invasão remota, né? Que tipo de proteção hoje a gente pode colocar nos nossos dispositivos móveis para evitar essas possíveis invasões? Primeiro, você tem que manter o celular atualizado. Segundo, você tem que ter a configuração no celular para que apenas aplicativos que são certificados, verificados, possam ser atualizados. Isso é o mínimo necessário. Porém, como eu disse, uma parte importante das vezes, a própria pessoa dona do dispositivo clicou num link e, entre aspas, autorizou a instalação de um aplicativo. Então, além dessas medidas mais básicas de configurar a segurança do celular, as pessoas precisam manter a atenção redobrada. Não é adequado clicar em nenhum link que você não tenha certeza do que é. Principalmente quando ele vem associado de alguma promessa milagrosa, de alguma coisa que seja muito legal, ou um aplicativo que faz uma coisa muito boa. Você tem que sempre se preocupar em entender de onde veio aquele link e primeiro pesquisar, antes de clicar nele, na internet mesmo. Vamos nos valer das ferramentas que são usadas contra nós, a nosso favor. Pesquisar na internet se alguém já ouviu falar de um link parecido com aquele, para antes de clicar se certificar de que aquilo não seja um link malicioso. Dalvani, a gente acompanhou agora há pouco na reportagem que em setembro entra em funcionamento o Pix parcelado. Você entende que ele é seguro e a gente pode, de repente, dar um passo adiante também no combate aos crimes digitais? Ou ele ainda precisa ser aperfeiçoado? Mais uma vez, a taxa de fraude no Pix no Brasil é de 0,007%. Então, o Pix é seguro. Porém, quando você fala de um Pix parcelado, você abre uma nova porta para outros tipos de golpe. Por exemplo, você pode usar Pix para saldar uma dívida. E se alguém conseguir, por exemplo, descobrir que uma pessoa está devendo prestações de um veículo, por exemplo, se fazendo passar pelo credor, pelo banco ou pela empresa de recuperação de crédito,
que tem aquela dívida para cobrar, pode fazer uma oferta de uma possibilidade de pagamento daquela dívida parcelada no Pix. E uma oferta muito atraente. E com isso pode acabar convencendo um devedor que já está numa situação ruim financeira, já está devendo, acabar fazendo um pagamento de um valor que ele considera muito baixo, com uma proposição muito boa, mas ele não está pagando para o credor de verdade, está pagando para um criminoso. Então, o Pix parcelado abre essa possibilidade adicional de exploração dele para fraudes. E no caso das redes sociais, a gente vê que ela tem sido cada vez mais alvo aí dos golpistas. E aí eu levanto 2 pontos. Quais que são as principais táticas que eles têm usado e como que a gente pode se proteger? Como que a gente pode estar em alerta o tempo todo? As principais táticas envolvem normalmente engenharia social. Como nós temos uma vida que se tornou muito aberta, e eu acho que a gente pode sim fazer um controle um pouco maior do que a gente compartilha nas redes sociais. Porém, a gente tem que sempre lembrar que o ganho que a gente teve supera os problemas. Os bandidos se valem de engenharia social para emular o nosso comportamento, entender quem nós somos, baixar fotos nossas, entender quem são as pessoas da nossa família, e eles se valem disso para aplicar golpes. O que nós temos que fazer de 2 lados é cuidar um pouco daquilo que a gente compartilha, e principalmente aqueles nossos entes queridos que a gente sabe que tem mais dificuldade com tecnologia, menos fluência com o uso dos celulares das próprias redes sociais, que a gente os avise para sempre ter uma atenção dobrada com tudo aquilo que puder envolver a nossa imagem, sobretudo agora que a gente tem as deepfakes, a possibilidade de construir vídeos e áudios se fazendo passar pela voz e até pela imagem de uma pessoa, para que sempre desconfiem. Qualquer situação que envolve urgência, alguém pedindo alguma coisa que tem que ser feita naquele momento, normalmente não é tão urgente assim, e dá tempo sim da gente verificar se aquilo é real ou não. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Dalvani Lima, especialista em marketing digital e ciência de dados da PH3A. Dalvani, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes para você também trazer informações e essa análise importante do nosso dia a dia. Um bom dia, bom trabalho a você e toda a sua equipe. Bom dia a todos vocês. 10h51, um rápido intervalo. Na volta ao Manhã Bandeirantes tem a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp 19971021493. Daqui a pouco conosco também Walter Sena e a Corte Constitucional da Itália deve divulgar até o final desta semana uma decisão sobre a constitucionalidade do reconhecimento da cidadania italiana. Tem muito brasileiro que está tentando tirar a cidadania italiana, que às vezes alguém da família já conseguiu, mas está sendo barrado por uma mudança recente na legislação. A gente vai trazer a expectativa para o que pode mudar ou não nesta semana e os caminhos para quem tem essa realidade, para quem tem um sobrenome também italiano e que pretende conseguir essa cidadania legalmente. São 10h52, esse é um nosso Giro da Notícia, é um rápido intervalo, porque na volta tem muita informação para você na RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Morango do Amor, que viralizou nas redes sociais neste mês, já impactou toda a cadeia de produção, desde a compra do morango até a renda das doceiras. No Ceasa Campinas, o quilo do morango especial aumentou 66%, passando de R$ 12,50 para R$ 20,80. Mesmo assim, a procura ainda continua alta. E de acordo com os funcionários do Ceasa, a parte boa é que isso ajudou a movimentar a economia. Por outro lado, eles alertam que pode faltar morango e o preço subir ainda mais. E a alta no preço do morango não aconteceu só na região de Campinas, mas em todo o país. No Rio de Janeiro, o preço da bandeja foi de R$ 18,00 para R$ 40,00. Já no Distrito Federal, o preço saltou de R$ 19,00 para R$ 30,00. Por conta da febre do morango do amor, as famílias de confeiteiras estão celebrando, já que na maioria dos casos o faturamento da empresa dobrou. Uma confeitaria de Campinas, por exemplo, revelou que vende cerca de 100 morangos do amor por dia.
cobrando de 8 a 15 reais cada. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Giani. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas 54 minutos, 10h54. Daqui a pouquinho a sua participação. Pode ir mandando sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Nós já estamos separando as mensagens de texto, mensagens de áudio. Daqui a pouco a gente vai fazer o giro da sua participação, sempre muito importante aqui também na nossa programação. Há alguns dias a gente vem falando sobre um impasse envolvendo a Prefeitura de Campinas e o Hospital Cândido Ferreira, inclusive com paralisação parcial de alguns dos funcionários, manifestações feitas na sede da Prefeitura, na porta do Paço Municipal, ali na Avenida Anchieta, e agora o impasse chega a um fim. Um acordo anunciado entre Prefeitura de Campinas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. Nath Luquezzi, que convênio é esse? Conta pra gente o que ficou definido. Nesta segunda-feira, então ontem, a Prefeitura propôs um repasse mensal de R$6.900.000 a partir de setembro. Desde o fim do convênio em maio, não houve nenhum acordo sobre a renovação e o caso então foi parar na Justiça. Além do repasse, foi definido que parte dos serviços hoje realizado pelo Cândido seja assumida gradativamente pelo município. Essa relação de atividades vai ser divulgada posteriormente quando for pactuado o plano de trabalho de forma conjuntas, tanto pelas partes no convênio que será assinado, além de tratativas, um repasse mensal também em R$6,8 milhões. Campinas tem 14 centros de atenção psicossocial, sendo que em 11 deles há oferta assistencial pelo Cândido Ferreira. Além disso, a instituição atua no serviço consultório da rua, 5 centros de convivência e 2 serviços direcionados para geração de renda. 10h56, o Manhã Bandeirantes traz agora uma reportagem preparada pelo Eduardo Barão com as últimas negociações realizadas entre os setores brasileiros da economia e autoridades norte-americanas. Um grupo de senadores está nos Estados Unidos, mas não tem encontrado facilidade para negociar com o governo americano. Tem buscado alternativas com o empresariado e com alguns parlamentares por lá. O Eduardo Barão está acompanhando isso de perto e conversou inclusive com o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. Tem um pouco de tudo dos representantes do Legislativo. Tem ex-ministro de governo Bolsonaro, tem representante do agro, tem representante do governo federal, num encontro que eles dizem vai além das questões ideológicas, mas sim a discussão sobre o Brasil. Eduardo Barão no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes. Vendidos aos Estados Unidos serão taxados em 50%. Uma comissão com 8 senadores brasileiros da base do governo e da oposição se reuniu com empresários americanos na sede da Câmara do Comércio em Washington. Saiu dali uma sugestão deles fazerem um manifesto, uma carta solicitando a prorrogação desse prazo. A gente sabe que isso é difícil,
mas o não nós já temos. Vamos correr atrás do sim. Nós também solicitamos, o líder de governo que está aqui já se propôs que a Câmara possa intermediar também um encontro entre os dois presidentes o mais rapidamente possível. Donald Trump não está aqui na Casa Branca. Ele só volta a Washington amanhã, depois de passar 4 dias no Reino Unido, onde fechou um acordo comercial com a União Europeia. O presidente americano disse que está negociando com outros países, mas não falou do Brasil. Trump disse que os Estados Unidos vão enviar em breve novas cartas a cerca de 200 países e que as tarifas para quem não chegar a um acordo com os americanos vai variar entre 15% a 20%. O Brasil já recebeu a carta e está fora dessa lista. Enquanto isso, o governo brasileiro segue em busca de uma porta de diálogo. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em Nova York participando de um evento sobre a Palestina na ONU. O chanceler aguarda um sinal verde da Casa Branca para buscar uma negociação. Já a comitiva dos senadores terá amanhã reuniões com 6 congressistas americanos, democratas e republicanos. Mas os nomes não foram revelados. Há um receio de que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro tente esvaziar esse encontro. Às 10h59, ainda falando sobre assuntos internacionais, esse que mexe com muitos brasileiros em busca da cidadania italiana, a Corte Constitucional da Itália deve divulgar até quinta-feira, 31 de julho, a decisão sobre a constitucionalidade do reconhecimento da cidadania italiana por laço sanguíneo, sem limite de gerações. O parecer deve ser emitido antes do recesso do Judiciário italiano, que começa na sexta, dia 1º de agosto. A audiência realizada em 24 de junho em Roma foi convocada após o Tribunal de Bolonha levantar dúvidas sobre a validade do artigo 1º da Lei de 1992, que embasa o atual modelo de cidadania italiana por linhagem. Outros tribunais, como os de Milão, Florença e Roma, também interromperam processos semelhantes à espera da definição da Corte. Para a gente entender mais sobre esse assunto, o nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes é o Dr. Giovanni Bonato, advogado que acompanha muitos desses casos relacionados a brasileiros em busca da cidadania italiana. Dr. Giovanni, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês presentes e com efeito eu posso falar desse julgamento porque eu fui um dos advogados. Por favor, doutor. Fui na audiência, tudo certo? Tudo certo, era exatamente minha primeira pergunta, como é que o senhor vê esse momento e a expectativa para quinta-feira? Sim, então, como já disse, eu fui um dos 6 advogados que fiz a sustentação oral, eu estava presente no dia 24 de junho. E eu também sei que a sentença deve sair até o final do mês. Eu estou confiante em relação a esse julgamento, porque é um julgamento que diz respeito aos processos protocolados anteriormente à entrada em vigor do decreto Tajani, aquele decreto que nós sabemos que visa limitar a transmissão da cidadania. Portanto, será um julgamento fundamental, porque poderá dar um norte, uma orientação sobre o posicionamento da Corte. Eu tenho muita confiança no judiciário italiano, nas cortes superiores, que sempre foram a favor da cidadania italiana aos descendentes. É um julgamento histórico que poderá ajudar milhões de pessoas. Eu digo que nós estamos entrando, e já entramos com ação de inconstitucionalidade sobre o decreto Tajani, e nós suscitamos a questão, eu como advogado também, num processo de Torino, e esse juiz de Torino remeteu a questão à Corte Constitucional, portanto teremos um outro julgamento sobre o decreto Tajani, que vai acontecer por volta de fevereiro, março do ano que vem. Mas já essa primeira sentença poderá dar uma orientação muito importante para nós. Para quem não está acompanhando de perto esse noticiário, doutor, a mudança afeta o reconhecimento da cidadania por descendência. A limitação agora é exclusiva para filhos e netos de cidadãos italianos, quem for bisneto, quem tiver um
parente mais distante, mas com o mesmo sobrenome, não consegue mais essa cidadania? Isso porque dia 28 de março desse 2025 o governo approvò uma medida provisória che foi depois ratificada pelo Parlamento italiano, que limita a transmissão a 2 gerações. O problema é que essa medida é retroativa, portanto, ao nosso ver, é uma medida totalmente inconstitucional e nós estamos já questionando isso na Corte Constitucional Italiana, na parte em que essa limitação se aplica a quem nasceu anteriormente a 28 de março de 2025. Portanto, nós já estamos dando uma batalha sobre isso. É claro que atualmente quem é bisneto, trisneto, não consegue tirar a cidadania no consulado. Não consegue porque os consulados suspenderam esse tipo de atendimento e também não consegue tirar a cidadania administrativamente na Itália. Mas sobra sempre a ação judicial, porque a ação judicial é permitida. Então, nós, eu, como outros advogados, estamos ajuizando ações também para bisnetos e trisnetos de italianos, porque na justiça pode obter o reconhecimento. Conosco também a Nath Lucchesi, que é da região da Toscana, cidade de Lucca, e que faz a sua pergunta para o Dr. Giovanni Bonato nessa edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor. E para quem quer trabalhar, existe alguma novidade em relação, para quem não tem cidadania, é descendente italiano, quer trabalhar na Itália, existe alguma novidade nesse quesito? Existe alguma novidade, mas, aliás, eu acho uma medida desproporcional e que fere o princípio da irretroatividade das leis, porque o que eles fizeram, eles estavam tratando os ítalos descendentes como estrangeiros e, portanto, estavam prevendo alguns fluxos, alguns números reservados de permesso di soggiorno, che seria un visto di trabalho para ir para a Itália, mas isso ainda é andamento e vai ser aprovado nos próximos meses. Mas realmente o governo, o que ele fez de maneira inconstitucional, é como se ele tivesse regredido a posição dos ítalos descendentes que foram degradados de cidadãos para estrangeiros. E com a medida discrecional, o governo prometeu algumas cotas de residência, vistos de trabalho para os ítalos descendentes que agora são considerados estrangeiros. Mas, repito, é algo de inconstitucional que nós estamos combatendo na Corte e que eu acho nós iremos ganhar. Doutor, existem algumas restrições ou regras, como, por exemplo, obrigatoriedade de ter o idioma italiano fluente, de ter um contato direto com o seu ancestral ou com um familiar da mesma família que esteja morando no país, ou a descendência por si só já era o suficiente para garantir a cidadania italiana? De acordo com a lei anterior ao decreto, era suficiente apenas demonstrar a descendência de italiano, porque a lei é muito clara em dizer que é italiano, o filho de cidadão italiano, e podia ir atrás de 3, 4, 5 gerações. Era preciso demonstrar apenas a linha de descendência, sem que havia nenhum requisito de língua, de conhecimento da história italiana e de ligação com o território. Esse era o quadro anterior ao 28 de março. E agora esse decreto limita a 2 gerações, mas não prevê nenhum esame de língua nem prova de conhecimento da história italiana. Tem ainda a prova de língua italiana para um cônjuge.
o cônjuge que é casado com italiano e que mora no exterior, eles moram no exterior, o cônjuge, para apresentar o pedido de naturalização, deve apresentar também o pedido de proficiência de língua italiana. E havia propostas, antes da aprovação da lei número 74 de 2025, de introduzir uma prova de língua para todos, mas não vingou, essa proposta não vingou. Mas realmente o que está atrapalhando, incomodando o reconhecimento atualmente é o limite a 2 gerações, que, repito, nós estamos combatendo e que eu estou confiante que esse limite vai cair em relação às pessoas que já nasceram antes do 28 de março de 2025, porque deve se aplicar um princípio constitucional e, eu diria, transnacional, que é o princípio que eu falo em latim, tempus regit actum, ou seja, a lei que disciplina um status, uma posição jurídica, é aquela lei que era em vigor no dia do nascimento da pessoa. Se uma pessoa nasceu em 2024, deve ter a posição jurídica disciplinada pela lei que era em vigor no dia do nascimento e não por uma lei que entrou em vigor depois e que não pode se aplicar retroativamente. Para a gente finalizar, Walter Sena também conosco aqui nos nossos estúdios, nosso convidado hoje, o Dr. Giovanni Bonato. Sena, bom dia para você. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia, doutor Giovanni. Eu queria saber o seguinte, a gente tem observado ultimamente um aumento de pessoas, de brasileiros que têm descendência italiana procurando realmente retirar cidadania. Tem até escritórios especializados aqui no país fazendo propaganda que tem facilitações nesse sentido. E a pergunta objetiva para o senhor é o seguinte: o setor de imigração dos estados da Itália, as autoridades italianas, do governo italiano, tem algum mapeamento do perfil do que essas pessoas estão efetivamente procurando? Se é ter facilidade para transitar pela Europa, ou se é para efetivamente morar na Itália, coisas dessa natureza? Sim, eu acho que não tem um mapeamento do perfil de quem está procurando, não tem um mapeamento oficial e ministerial, mas eu, como advogado italiano há 20 anos e também advogado brasileiro, porque depois eu vim no Brasil há 10 anos atrás, convalidei meu diploma, então eu passei na prova do B, eu abri meu escritório também no Brasil e sou especializado nessa matéria. Mas eu posso falar pela minha experiência de clientes, então os clientes buscam, é heterogêneo o motivo da busca da cidadania. Tem aquele cliente que quer apenas estreitar laços com suas raízes. Por exemplo, o cliente eu tive de 80 anos que está aqui no Brasil, está bem no Brasil e queria apenas o passaporte para lembrar do avô que era nascido na Itália. Então é um motivo romântico, eu diria, de apego à família. Tem aqueles outros clientes que têm entre 20 e 30 anos, que querem fazer um mestrado na Itália, ou na Europa, um doutorado, e daí a matrícula com uma cidadania europeia é muito mais barata do que uma matrícula numa universidade europeia sendo estrangeiro. Ou tem aqueles que querem exercer a profissão de médico, de engenheiro, de arquiteto, de advogado na Europa. É claro que, tendo a cidadania, é muito mais fácil aceitar uma oferta de trabalho. E tem, por fim, aqueles que têm uma vida estável no Brasil, que têm um trabalho, mas que estão tirando a cidadania para os filhos, porque os filhos menores nunca se sabe o que acontece, o que vai acontecer na América Latina, mas nunca se sabe o que vai acontecer no mundo, por causa dessas instabilidades de Trump, da guerra, Rússia e Israel. Então, simplesmente tem pessoas que querem dar essa possibilidade aos filhos, e, portanto, os filhos, sendo italianos,
são europeus e daqui a 10 anos poderão emigrar para a Europa sendo cidadãos. Então, tem várias categorias, mas não tem um mapeamento feito pelo Ministério do Exterior, mas apenas eu posso dizer pela minha experiência como escritório. Aqui, uma última pergunta rápida que chegou aqui do nosso ouvinte, que acho que pode ser a dúvida de outras pessoas também, doutor. O Hermenegildo, final do telefone 3766, ele questiona: quem tem cidadania tem algum benefício previdenciário? Mas sì, tem benefício previdenciário, só que é ligado à moradia na Itália. Então, todos os benefícios patrimoniais que uma pessoa pode obter, então, previdência, saúde, indenização por causa de uma aposentadoria de velhice, tudo isso é ligado à residência na Itália. Ou seja, um dia, um cidadão reconhecido que for morar na Itália poderá beneficiar desses benefícios econômicos e patrimoniais. Esses benefícios não são atribuídos para quem mora no exterior, porque são benefícios ligados à presença no território italiano. Assim como é importante dizer que não tem nenhum ônus e dever patrimonial para aquele ítalo-brasileiro que mora no Brasil e que não tem renda e que não tem imóveis na Itália. Ele não é obrigado a pagar os impostos na Itália, porque o princípio italiano segue a regra da territorialidade. Paga impostos na Itália só quem reside na Itália ou tem bens imóveis na Itália. Nós conversamos com o IPTU, o equivalente do IPTU. Perfeito. Nós conversamos com o Dr. Giovanni Bonato, tirando dúvidas sobre a cidadania italiana numa semana em que devemos ter uma decisão da justiça do país europeu. Dr. Giovanni, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Esclarecedora a conversa. Até mais. Obrigado. Até mais. Até mais. Muito obrigado pela atenção com o Dr. Giovanni Bonato aqui nesta edição do Manhã Bandeirantes. Senna é sobrenome italiano também, seu Walter? Aí você me pegou legal, viu? Porque a gente tentou descobrir. A gente, na minha família, tem um péssimo costume de não perguntar as coisas pros mais velhos. E aí eu não perguntei pro meu pai não perguntou pro meu avô e meu avô não perguntou pro meu bisavô. A gente não sabe exatamente. Mas eu já andei fuçando aqueles sites especializados e tem ramificações na França e na Itália. E alguma coisa na Alemanha. Então eu simplesmente não sei de onde é a origem do nosso Senna, né? Porque tem vários Sennas por aí. O nosso, da minha família especificamente, eu não sei de onde é. Que não é o mesmo do Ayrton. Provavelmente não. O sobrenome Lucchesi, eu disse agora há pouco, que é um sobrenome italiano que vem também da região de... Então, quando nós fizemos, o meu primo tirou a cidadania. Então aqui ele teve ninguém que vai fazer... tirar a cidadania, pelo jeito. Ninguém sabe nada da família. Mas quando meu primo fez a árvore genealógica, na verdade veio de Firenze. E aí, o meu tataravô chegou ao Brasil sozinho, a esposa faleceu e aqui ele casou novamente. Então tem um pedacinho da história. É bem legal que eu encontro vários primos por aí. Todo mundo que é Lucchesi fala, eu sou seu primo. Eu falo, tudo bem, é meu primo. Fredo, embora seja o nome de uma sorveteria argentina, também é um sobrenome italiano. Fredo é frio em italiano, veio direto da Sicília, da região da máfia. Fredo é o dos filhos, infelizmente, o filho mais burro de Don Corleone no filme Poderoso Chefão. Mas também está diretamente ligado à máfia siciliana. Vai mexendo. Você vê? Mas a família Lucchesi também não fica atrás, né? Brava, é mesmo. 11h17? Não, se Senna for da Itália, que eu não sei efetivamente, é a parte boazinha. Senna seria o mais bonzinho dessa mesa. 11h17, ouvinte conosco, participando pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom dia, Senna. Bom dia. Senna, ontem você estava falando que o Lula não negocia. O Lula está aberto a negociações. Quem não quer negociar é o Trump. E outra, Senna, você quer que o Lula acabe com o Pix? Porque o Trump está querendo que acabe com o Pix por causa das Big Tech. Ele quer nossas terras raras. O que mais? Quer a liberdade do Bolsonaro
Tudo isso aí é negociação? Não tem que negociar coisa nenhuma. Bolsonaro tem que ir para cadeia. As Big Techs têm que sim ter uma regulação e não acabar com o Pix. E outra, nossas terras raras vão ceder para os Estados Unidos? Tanto de negrão. O Pix, inclusive, entrou na pauta recentemente, falávamos sobre ele, mas ontem o presidente Lula avisou que a inovação do pagamento eletrônico, que é o Pix, elogiada por muitos países, não entra na mesa de negociação. Acho que esses são 3 assuntos que o Brasil não tem que negociar mesmo. Pix, liberdade de um ex-presidente que está sendo investigado, até porque isso não depende do governo federal. Se o governo federal interferir, aí sim está completamente errado, porque isso é do sistema judiciário. E as terras raras, não dá para entregar como na música do Raul Seixas, aluga-se e deixa os americanos para cá. Esses são pontos que o governo está batendo o pé que não dá para negociar, Sena. Tandy Negrão e demais ouvintes, a explicação é a seguinte: eu tenho falado desde o começo, o que o Trump está brigando é Big Techs e BRICS. Não é nada disso. É claro que quando se senta para negociar com o Trump, isso aconteceu com os outros países, aí ele aproveita e pede algumas coisas. Bom, a gente pode baixar a tarifa, mas tem isso, tem aquilo, como é que anda lá, não sei o quê. Aí é o presidente, ou quem sentar à mesa com o presidente americano, que vai, cada qual, colocar as cartas na mesa. Agora, a verdade verdadeira que a gente não consegue despistar é que o presidente Lula nunca fez questão de ter uma diplomacia efetivamente importante, decente com os Estados Unidos. Desde a campanha, ele torceu frontalmente para Kamala Harris e não só isso. Ele falou que se o presidente americano vencesse a eleição, seria um nazismo com outro nome. Quer dizer, ele não fez questão de ficar quieto, porque ele não sabia o que ia acontecer na eleição. Ele não perde uma oportunidade em fóruns internacionais de espinafrar o governo norte-americano. Ele pensa que está conversando com, sei lá, com alguém, com o sindicato, do que ele está acostumado a falar e todo mundo bater palma. E observe que o mundo inteiro, gente muito mais poderosa do ponto de vista geográfico e geopolítico que o Brasil, como a China, por exemplo, nunca deu um pio, o presidente chinês, para ficar espinafrando os Estados Unidos. Nunca ficou se metendo em guerra de Israel e Hamas desse jeito que o Lula faz, que é um parceiro estratégico lá dos Estados Unidos e Israel. Você não vê Xi Jinping, o pessoal da Índia, o primeiro-ministro do Japão, você não vê ninguém fazendo isso. Somente o Lula levantando a voz para achar que é líder de alguma coisa falando isso. E do ponto de vista global, não é. Então é esse o problema. O Lula não está querendo negociar nada. Eu tenho a impressão aqui que o Lula está adorando essas tarifas porque ele tem aí um inimigo externo para pôr a culpa de tudo que estiver acontecendo, né? E aí ficar com esse discurso. O problema é que a gente está frito, porque ao que tudo indica, esse tarifaço chega aqui, é ruim para a população brasileira, é ruim para o setor produtivo brasileiro, é ruim para nós aqui da comunicação. Porque quando uma empresa tem um problema com seu caixa, quando ele é tarifado, quando ele para de vender, ele para de anunciar. Então é um problema imenso para a mídia, para a gente aqui do Grupo Bandeirantes não é diferente. E para todo mundo que está pensando que é uma briga, que não vai cair no couro do brasileiro, do trabalhador comum, está redondamente enganado. Então essa história de falar, olha, a soberania está sendo atacada é uma falácia. Não tem nada disso. Está acontecendo é realmente uma briga ideológica e a teimosia do presidente Lula vai nos levar para as trevas aí se nada for feito pela diplomacia. 11h22, mensagem da Carmen, final do telefone 9849. Nós abrimos essa edição trazendo uma reportagem sobre a diferença de preços de medicamentos em Campinas. E ela diz o seguinte: já que vocês estão falando de remédios, a Carmen conta pra gente que toma o Prolopa, um remédio para Parkinson, que ela tem que tomar 6 ao dia. E é um remédio que ela pega gratuitamente. As farmácias aqui no DIC, as farmácias populares, distribuíam. E agora pararam de dar esse medicamento. Ela disse que o filho dela já rodou Campinas toda e não encontra mais esse remédio, por afirmarem que o governo paga pouco e não estão distribuindo. Preciso tomar e não encontro. O meu está acabando.
Relato muito sério da Carmen. Vou passar também, inclusive, essa mensagem e o contato dela para nossa produção, para a gente entender um pouco mais sobre essa situação, porque é algo muito grave. E quando o medicamento é usado como moeda econômica, é de se revoltar, como qualquer brasileiro, sem dúvida nenhuma, ficaria no caso da Carmen. Remédio não pode ser tratado como mercadoria, como lucro. É óbvio que tem os custos para a produção, é óbvio que tem um lucro que gira em torno da indústria, mas estamos falando de vidas, estamos falando de pessoas que dependem desse medicamento e a gente vai tentar entender melhor essa história, viu, Carmen? Junto com a nossa produção também do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tem uma informação, Nath, relacionada diretamente a planos de saúde e quem utiliza o SUS. Vai dar para bater dívida com pacientes? Explica direito o que o governo federal anunciou. Agora, os planos de saúde terão a possibilidade de abater dívidas de ressarcimento ao SUS ao atender pacientes da rede pública. A expectativa é que os pacientes do SUS sejam atendidos na rede privadas a partir de agosto. A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas e priorizará 6 áreas com mais carências nos serviços especializados. Então, serão oncologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia e ginecologia. Segundo o Ministério da Saúde, também será considerada a demanda dos estados e municípios, que vão ali apresentar as suas necessidades. Hoje estima-se inicialmente que 750 milhões em dívidas das operadoras privadas possam ser convertidas em consultas, exames e cirurgias. 11h24, mensagem de áudio, nosso ouvinte no ar no Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Eu hoje levei minha mãe para fazer a prova de vida, né? Que ela é aposentada pela SPPrev, né? E nós descobrimos que tem que fazer um censo também, né? Se você não fizer o censo e a prova de vida, o benefício é cortado. Ou seja, o coitado do aposentado, né? Qualquer benefício é cortado. Na hora do INSS devolver o dinheiro de quem foi tungado, é uma baita burocracia. E também é uma baita burocracia fazer o censo. Porque eu tenho que entrar no site, responder 3 páginas de pergunta, ou se não, você tem que entrar pelo Gov, fazer biometria, fazer um monte de procedimentos. Eu, no caso, consigo aqui ajudar a minha mãe a fazer isso. E os idosos que não conseguem vão ter o seu benefício cortado porque não conseguem fazer um censo? Quanto pior, melhor. Não é verdade, Heitor Fredo? Um grande abraço a todos. DJ Ale. Aposentado nesse país sofre, hein, Walter Sena? É um problema sério, né? A tal prova de vida da Previdência é complicado, porque existe já um sistema de cruzamento entre os órgãos. Então, quando tem lá o CISOB, né, que é um sistema que quando morre alguém, já fica, a Previdência fica sabendo que a pessoa morreu para cancelar o benefício. Né? Então o benefício é cortado e aí o descendente ali, se for eventualmente ficar com a pensão por morte, vai dar uma entrada na Previdência para conseguir aquilo, mas aí o benefício está bloqueado. Então existe essa troca de informações, mas a Previdência insiste em ficar pedindo para as pessoas que estão vivas ir lá, pegar fila e provar que está viva nas agências da Previdência ou no sistema virtual da Previdência. Agradecendo aqui as mensagens que chegam do Marco Silva Bedin, falando para a Nath que a família dele também, italiana, da região de Cornuto, fronteira com a Áustria, perguntando, você vai trabalhar no DEB? Eu sento nas cadeiras cativas. Vou estar pertinho de você ali, Marco. Estaremos lá sim, junto com o Vinícius Abaca. Vinícius vai cobrir tudo sobre a Ponte Preta, vou cobrir tudo sobre o Guarani, a partir das 4 da tarde na tela da Band. E eu já estou sabendo que a partir de 1h da tarde aqui na Rádio Bandeirantes, o pré-jogo. Agradecendo também ao Paulo Neves, ao Edivalmir Massa, ao André, final do telefone 7954. Também conosco o Adley Pérez, também participando dessa edição do Manhã Bandeirantes. A Mauê, final do telefone 4249, tantas outras mensagens que chegaram e que eu faço convite para amanhã estarem conosco também no Manhã Bandeirantes. Mas antes de chegar à quarta-feira, tem muita coisa nesta terça. 1h30 da tarde, na tela da Band, tem Band Mulher com a Nath Luquezzi e com a Lari Lopes.
hoje com quais atrações? Hoje nós vamos falar sobre paisagismo, moda circular e a gente vai ensinar você aí de casa a fazer o famoso morango do amor, que eu sei que ninguém mais aguenta. Finalmente, agora eu vou aprender essa desgraça. Ninguém mais aguenta. Então hoje, ao vivo, a partir da 1h30 da tarde, a gente espera você, vamos te ensinar e fácil a receita, viu? Que eu já tenho um spoiler aqui. Ai, e nossa, tem tanto babado do mundo dos famosos hoje pra eu contar pra você, então te espero às 1h30 da tarde. Nath Luquezzi, que se prepara, a partir de segunda-feira estará de férias. Pois é, estou já dando adeus. Tô levando, né? A gente vai levando. Sexta-feira eu dou aquele tchau pra vocês e volto daqui 15 dias. Tá mantida a férias mesmo, Senna? Não sei, eu não assinei nada. O coração da Nath disparando nesse momento. Esse morango do... Não é? Morango do amor. Morango do amor, porque tinha um morango do Nordeste no passado. Agora morango do amor. Mas é a mesma coisa com uma casca igual da maçã do amor, de açúcar, assim. É isso que eu ia falar. Eu acho que eu não comi ainda, mas eu imagino que pelo menos seja uma coisa que você consegue morder, porque a maçã é impossível. É impossível. A maçã você não consegue. É mesmo. Tem que meter um martelo em cima e depois comer. O doce mais apropriado para quem quiser tirar o dente do siso sem ir ao dentista. Senna, 6:50 da noite tem o Band Cidade. Até lá. Muito obrigado, meninos. Obrigado, ouvintes. Até lá. 6:50 da noite, Walter Senna espera você no Band Cidade. E a partir de agora, vem aí o Nossa Área com todo o timaço de Carlos Batista. Na mesa de som, Leandro Lopes. Na central técnica, Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Morango do Amor, que viralizou nas redes sociais neste mês, já impactou toda a cadeia de produção, desde a compra do morango até a renda das doceiras. No Ceasa Campinas, o quilo do morango especial aumentou 66%, passando de R$ 12,50 para R$ 20,80. Mesmo assim, a procura ainda continua alta. E de acordo com os funcionários do Ceasa, a parte boa é que isso ajudou a movimentar a economia. Por outro lado, eles alertam que pode faltar morango e o preço subir ainda mais. E a alta no preço do morango não aconteceu só na região de Campinas, mas em todo o país. No Rio de Janeiro, o preço da bandeja foi de R$ 18,00 para R$ 40,00. Já no Distrito Federal, o preço saltou de R$ 19,00 para R$ 30,00. Por conta da febre do morango do amor, as famílias de confeiteiras estão celebrando, já que na maioria dos casos o faturamento da empresa dobrou. Uma confeitaria de Campinas, por exemplo, revelou que vende cerca de 100 morangos do amor por dia, cobrando de R$ 8 a R$ 15,00 cada. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente.
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.